Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Nós chegamos então na semana 3 do nosso PET 1 do primeiro bimestre. Nós estamos aqui então nessa semana 3, nós vamos ver alguns tópicos de geometria espacial, tá? Então são figuras geométricas espaciais e os conteúdos relacionados são sólidos geométricos e a nossa habilidade é a habilidade do ensino fundamental, quinto ano de matemática, habilidade 16, associar figuras espaciais às suas planificações, prismas, pirâmides, cilindros, cones, e analisar, nomear e comparar seus atributos, seus elementos, suas características, suas configurações, né? Então vamos lá, interdisciplinaridade com geografia, porque é o estudo do espaço, né? Então dá para a gente fazer uma interdisciplinaridade aí com geografia. Aí o nosso tema, figuras espaciais vêm do espaço? Sim, mas a gente não pode achar que é um espaço astronômico, os planetas, as galáxias, estrelas. Não é um espaço astronômico, é o espaço nosso do dia a dia, é o nosso cotidiano, é o nosso meio em que vivemos. As figuras espaciais é o estudo das formas dos objetos que a gente usa no nosso dia a dia, das construções que a gente vê, dos monumentos, das imagens, até mesmo da natureza, as montanhas, os elementos que a gente presencia no nosso dia a dia, né? Então é isso, os sólidos geométricos são figuras espaciais, não vêm do espaço, apenas são figuras que possuem três dimensões. Então isso também que a gente precisa falar. As figuras espaciais são figuras tridimensionais, ou seja, elas possuem três dimensões. Quais são essas três dimensões, professor? É o comprimento, a altura e a largura ou a profundidade, tá bom? Então vai ter comprimento e largura, que são já conhecidas das figuras bidimensionais, e aí elas terão ainda uma altura ou uma profundidade, né? A gente pode pensar assim, porque por exemplo, uma piscina. Uma piscina, ela é um sólido geométrico, ela é uma construção que ela é um sólido geométrico, ela pode ser comparada com um bloco retangular, ela aparece como uma caixa de sapato, ela pode ser um bloco retangular, ou ela pode ser também, se ela tiver um formato circular, ela pode ser um cilindro ou uma semisfera, alguma coisa assim. E aí, neste caso, então, a piscina, como sendo um sólido geométrico, ela tem, né, um comprimento, ela vai ter uma largura e aí ela vai ter uma profundidade, né, ou uma altura. Então ela é um sólido geométrico, né? Assim como a gente presencia na nossa casa, às vezes o nosso quarto, né, é um bloco retangular, nossa sala de aula, os objetos que a gente lida no dia a dia mesmo, tá bom? Então, ela está falando aqui no PET que eles podem ser divididos em dois grupos. Quais são esses dois grupos? Os poliedros e os não poliedros, ou corpos redondos, né? Então a gente vai ter os poliedros e os não poliedros, ou os corpos redondos. Os corpos redondos, eu posso falar para vocês, são três essas superfícies que tem mais conhecida, né? Que tem a superfície circular, né? Arredondado. A gente tem a esfera, para a gente entender, para quem às vezes não tem a menor noção do que é uma esfera, a esfera é a bola de futebol, né? A nossa bola de futebol parecido com uma esfera, uma laranja é parecido com uma esfera. A gente está aí, né, na época dessas frutas cítricas, laranja, limão, mexerica, todas elas têm um formato esférico, né? É, e aí a gente pode ter o cilindro, que eu já falei, e o cone, né? O cone é aquela casquinha de sorvete que a gente toma lá quando a gente toma aquele sorvete expresso. Então aquela casquinha crocante do sorvete, ela tem o formato de um cone, né? Então são elementos que a gente presencia no nosso dia a dia. Cone, esfera e cilindro são os corpos redondos. Os poliedros a gente pode definir assim grosseiramente como sendo as figuras que têm quina, que tem ponta, e aí matematicamente são formados por superfícies planas, figuras geométricas planas.
Então, o que são essas figuras geométricas planas, professor? É o triângulo, é o quadrado, é o retângulo, são os quadriláteros de uma forma geral, os polígonos, né? Que são aquelas que tem ponta, que tem vértice, né? Que na verdade a gente fala vértice, tudo bem? Então, olha só, seguindo então aqui o nosso PET, nós vamos ter aqui que os poliedros são figuras geométricas espaciais fechadas formadas apenas por faces planas, né? O que eu acabei de falar, os polígonos, seus elementos são as faces, as arestas e os vértices, tá bom, galera? Então, o que são os elementos que eu preciso estudar de um poliedro? Professor, nesse momento você precisa entender no poliedro o que é face, o que é aresta e o que é vértice, beleza? E aí nós vamos ter aqui as nossas atividades para nós fazermos. Só que para a gente entender um pouquinho mais o que é face, o que é vértice, o que é aresta, acompanha comigo aqui, eu vou mostrar para vocês a minha impressora. Olha só, a minha impressora, ela é um bloco retangular, né? Ela é um bom exemplo de um sólido geométrico. Então, olha só, essas faces que a gente vê aqui retangular, tá vendo? Ó, de um lado, do outro, por cima, por baixo ali ela também vai ter, as faces, beleza? Essas retinhas aqui, ó, compridinhas, tá vendo aqui, ó, as arestas. Então, quando a gente fala de aresta, a gente está falando de comprimento. Na maioria das vezes, a gente pode associar a comprimento de reta, beleza? A gente pode associar bem a comprimento de reta. E o vértice? O vértice é a quininha aqui, ó, é o pontinho, tá vendo? E esse pontinho, ele é o encontro de arestas, tá vendo? E aí eu tenho que num vértice, aqui no caso do bloco retangular, ó, um vértice encontra uma aqui, duas aqui e três arestas. Aqui sobe aqui também, encontra aqui. Então, o vértice é um encontro de três arestas, né? Um ponto aqui, encontro de três arestas. Posso ter, em alguns poliedros, que o vértice seja o encontro de mais arestas, tá bom? No bloco retangular vai ser o encontro de três arestas. No cubo, né? A minha impressora ela não chega a parecer um cubo porque ela tem um comprimento um pouquinho maior. O cubo a gente sabe que eles vão ter todas as faces iguais, todas as faces vão ser quadrados, né? A minha impressora tem um comprimento um pouquinho maior do que a largura. Então, estou mostrando aqui para vocês visualizarem isso então, beleza? Então, compreendido o que é vértice, o que é aresta e o que é face? Então, vamos voltar aqui para as nossas atividades. E aí, as nossas atividades, basicamente, ó, A1 tem alguns objetos aqui, e aí vocês precisam escrever o nome da figura. O que é o nome da figura? Igual aqui, ó, é uma latinha de refrigerante. Então, essa latinha ela tem um formato arredondado. Então, se ela tem um formato arredondado, que figura geométrica que parece com essa latinha? Essa latinha de refrigerante parece com qual figura geométrica? E aí, ao mesmo tempo, essas imagens aqui de laranjas, né? De frutas cítricas. Esqueci o nome, gente. Esqueci o nome desse objeto aqui, né? Aquele que a gente faz lá para fechar, para formar todas as cores iguais. Nossa, me fugiu agora da mente totalmente, tá? Mas enfim, que figura que ele parece aqui? Figura geométrica que ele parece? Cubo mágico. Ah, lembrei. É o cubo, né? Então o nome a gente já fala, né? Cubo mágico. Então, tá vendo? Se assemelha ao cubo, né? Esse aqui eu fui obrigado a dar a resposta. Aí aqui, né, as pirâmides. Aí eu queria mostrar para vocês aqui, deixa eu trocar a minha folha. Ah, aqui, não, aqui mesmo. Olha só, aí aqui as figuras, tá vendo? Ó, cilindro, cone, cubo. Aí a pirâmide, ó, eu queria falar com vocês sobre isso. A pirâmide, gente, ela tem várias... ela é nomeada, ela tem vários nomes, tá? E esses nomes dela é de acordo com o polígono da base. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma pirâmide que ela é hexagonal. Deixa eu dar um zoom aqui para chegar mais pertinho, para vocês visualizarem ali, ó. Tá vendo que o polígono da base é um hexágono, ou seja, é um polígono que tem 6 lados, beleza?
Aí embaixo dela eu tenho uma pirâmide quadrangular, que o polígono da base é um retângulo, é um quadrado, né? E tem 4 lados. Assim, se eu tiver na base de uma pirâmide um pentágono, eu vou ter uma pirâmide pentagonal. Se eu tiver sei lá, um heptágono, que é um polígono de 7 lados, eu vou ter uma pirâmide heptagonal. Se eu tiver um octógono, eu vou ter uma pirâmide octogonal. Ah, professor, eu posso ter uma pirâmide então com qualquer polígono na base? Sim, garoto, isso mesmo. Eu posso ter uma pirâmide com qualquer polígono na base. E é de acordo com esse polígono, o número de lados dele, que eu vou nomear, dar nome, né, à minha pirâmide. Então aqui tem ó, a esfera, tem o paralelepípedo, tá vendo que é um bloco retangular, parece uma caixa de sapato, parece uma piscina, né? Essas piscinas das casas grandes aí tem o formato. Tenho aqui ó, o prisma triangular, que a base dele é um triângulo, né? Posso colocar em pé, posso colocar deitado, então as faces são triângulos e retângulos, né? As faces laterais são retângulos e as bases são triângulos, né? E a pirâmide, quero chamar a atenção de vocês, ó, a lateral da pirâmide é um triângulo, tá? E a base pode ser qualquer polígono, beleza? Galera, eu vou parar o meu vídeo aqui, vou enviar para vocês, porque se ele ficar muito grande eu não consigo enviar no WhatsApp. E depois, qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, beleza?